Boa tarde, pessoal. Prosseguindo nossos estudos sobre energia potencial e campo conservativo, agora nós vamos nos dedicar a estudar dois aspectos relacionados à energia potencial. Um é sobre a interpretação de uma curva de energia potencial, que envolve características associadas à força aplicada a uma partícula em um sistema onde um campo conservativo está exercendo o trabalho. E numa segunda condição, nós utilizaremos aí a ideia de trabalho externo realizado sobre a partícula dentro de um sistema que eu possa estabelecer. Então, o nosso propósito, inclusive nesse tópico, é que nós façamos alguns exemplos resolvendo problemas usando essas duas ideias. Bom, ponto de partida nosso é o seguinte, vamos considerar uma partícula que está se locomovendo em um eixo X sob a ação de um campo conservativo, onde tem uma força conservativa sobre essa partícula e que sobre ela nós passamos a fazer uma análise. Bom, a nossa análise vai se pautar por uma equação que a gente já conhece, que envolve a energia potencial envolvida. Nós mostramos que a energia potencial ela pode ser escrita como negativo do trabalho, que por sua vez é uma associação de uma força por elemento de comprimento. Ou seja, o nosso estudo vai se pautar por estudar qual é a natureza da força que é exercida sobre uma partícula em um campo do tipo conservativo. Bom, sobre essa primeira equação que nós temos aqui, nós já estudamos, mas nada mais interessante fazer sempre de observar se ela está dentro dos propósitos do qual a gente tem feito nossos estudos. Ou seja, nós podemos observar o seguinte, que essa equação pode ser escrita como sendo a representação da força como a taxa de variação da energia em função do comprimento. A verificação dessa equação ela pode ser feita por duas formas. Se considerarmos a energia envolvida nesse sistema por uma representação de uma configuração massa-mola, então nós temos o seguinte, que a força envolvida, que a energia envolvida é da forma menos kx ao quadrado. Bom, se a energia envolvida estiver associada a um sistema massa-mola, nós podemos verificar se a força envolvida está relacionada com esse sistema, que deverá ser dada pela lei de Hooke. Então, o que eu faço? Eu venho, substituo essa expressão aqui acima e derivo ela. Então, eu venho e especifico f de x igual a menos, aí eu calculo a derivada com relação a x da função que eu tenho envolvida aqui, que é kx ao quadrado sobre 2. Considerando que a ação da força, no caso da energia, é positiva nesse caso. Então aqui eu tenho essa expressão, vamos separar ela aqui, d dx de kx ao quadrado sobre 2. Quando eu derivo essa ação de força, eu sei que a derivada dessa função é da forma menos 2 sobre 2 que já estava aqui, x ao quadrado associado a um k. Quando eu derivo, o 2 cai à frente, então cancelo 2 com 2. Eu sei então que a natureza da força envolvida nesse processo é devido, de fato, à lei de Hooke, ou seja, proporcional a uma constante de elasticidade de um sistema massa-mola. Ok, se a natureza da energia potencial envolvida for gravitacional, nós também mostramos lá atrás, considerando agora que a ação da força se dá no meu eixo na vertical, que se a energia ela é gravitacional, ou seja, da forma mgy, ao usar o mesmo mecanismo, ou seja, derivando essa função agora em relação a y, eu tenho que a derivada dessa função, menos ddy, de mgy, me retorna mg. Ou seja,
se eu observar bem aqui, a ação da força é de fato a ação da força gravitacional. Então, a primeira verificação que eu faço, ela é ok, ou seja, a energia potencial é uma associação de força com a aplicação dessa força por uma distância. Lembre-se que no nosso caso, o caso que nós vamos aqui nos ater, envolve a representação dessa energia, uma força aplicada na partícula, no eixo X. Então, o que na verdade estou avaliando, mais uma vez, é o trabalho calculado sobre essa ação. Então, o que eu nada menos fiz foi provar essa relação. De fato, ela funciona. A nossa análise nesse primeiro caso, ela vai envolver a natureza do gráfico da função que está associada à energia potencial envolvida. Então, o processo que nós vamos aqui executar envolve a interpretação da energia envolvida nesse caso. Então, digamos que eu tenho um eixo do tipo cartesiano, dessa forma, onde eu vou alocar aqui a minha distância x e o gradiente da energia potencial envolvida. Nós podemos pensar de forma muito simples que lá atrás nós mostramos também que a energia mecânica total também pode ser expressa como a soma das duas formas de energia, uma energia cinética, uma ΔK, mais um ΔU. Isso nós já sabemos por conservação de movimento. Então imagina que eu tenho uma curva dada da seguinte forma, vamos montar um grafiquinho aqui, eu tenho uma contribuição da seguinte natureza. Temos uma curva dessa forma, fazer um desenho aqui bem próximo do que eu havia feito e tenhamos uma representação dessa natureza. Então você tem um gradiente de energia potencial e nós tenhamos aqui, digamos, uma assíntota que corresponde, por exemplo, à conservação de energia, que eu vou manter aqui constante, num exemplo, com 5 joules. Digamos que a energia seja de 5 joules. O que está associado na contribuição dessa forma de energia está diretamente relacionado à interpretação dessa fórmula que eu tenho aqui. Então, o que eu tenho nesse caso, nesse contexto, é a energia em função da distância calculada. E a equação que eu vou aqui desenvolver, essa variação de energia, e a qual nós acabamos de provar, está indicando o seguinte, que a força que eu vou calcular, e aí eu vou reproduzir mais uma vez a expressão de força, apago aqui essa representação, ela me indica que a força que faz com que essa partícula execute o movimento ao longo dessa trajetória é nada mais que a taxa de variação dessa energia potencial. Ou seja, essa primeira representação envolve um gráfico de energia potencial, com energia mecânica aqui constante de 5 joules. A equação que nós mostramos vai indicar para nós qual é a taxa de variação dessa energia em função da distância calculada. Então, à medida que eu tenho para cada representação associada a um ponto, a partir da origem até a um ponto x qualquer, indica, na verdade, a diferença. Ou seja, pegando aqui um pincelzinho, o que eu tenho aqui nada mais é que a diferença entre energia mecânica e energia potencial. Essa diferença que eu tenho, se eu observar aqui pela minha representação em fórmula, nada mais é que o gradiente de energia cinética, que nós vamos aqui representar por ΔK. Então, essas variações implicam em dizer, nesse caso, que eu tenho energia cinética. Não é difícil perceber que no ponto, por exemplo, de menor valor aqui, seja em x igual a 0, a energia cinética é máxima, por quê? Porque a energia potencial aqui vai ser tecnicamente nula. Então esses gradientes me retornam em torno do que eu vou representar em verde aqui como energia cinética. Agora, a análise que eu faço em termos dessa representação, dessa equação de derivada, corresponde a, na verdade, analisar a inclinação da reta que é tangente por essa curva. Em outras palavras, lá no cálculo diferencial, você aprendeu a analisar um gráfico de uma derivada
em função do gráfico de uma função dada. Exemplo, vamos apagar aqui e mostrar aonde nós vamos chegar com esse gráfico primário. Fazendo uma breve revisão. Quando você analisava o gráfico de uma função do tipo senoidal, né? Vamos pensar numa função do tipo seno, uma função trigonométrica. Essa função você sabe que ela tem valores conhecidos, né, no arco trigonométrico em 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2. E nós já mencionamos esse tipo de função em cursos anteriores. E aqui, digamos que para fazer uma analogia com o fato que eu vou agora verificar, eu queira determinar o gráfico da minha função cosseno, né? Então eu sei que o seno em 0 é 0, em π sobre 2 vamos fazer uma métrica aqui, né? Vamos puxar um pouquinho mais aqui o meu eixo, vamos colocar aqui, usando essa mesma régua, menos 1 e 1, né? Menos 1 e 1, e aí eu sei, por exemplo, os valores 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então o gráfico dessa função seria essa representação, em seno. Agora, o gráfico do cosseno, usando a mesma métrica, vamos colocar aqui π sobre 2, né, π, 3π sobre 2 e 2π é na verdade o que? As inclinações da reta tangente. Então, por que essa representação primária vai nos ser útil para interpretar o gráfico da energia potencial? Porque eu sei lá no cálculo que a reta tangente é uma das formas que eu tenho de definir o que? Uma derivada. E se eu lembrar bem na expressão que eu apaguei agora há pouco, a função que eu quero, na verdade, interpretar é a derivada de quem? Da energia potencial. Por quê? Porque eu quero saber qual é a natureza da força que faz com que uma partícula se locomova, né, em um eixo. Então eu sei que quando eu calculo a inclinação de uma reta tangente a uma curva, em alguns pontos específicos, como esses que eu estou aqui passando, né, o ponto e montando uma reta, a inclinação da reta é nula. Então nesses pontos eu indico que a derivada é sempre igual a quanto? A zero. Então eu posso informar que fazendo a translação aqui, ó, em π sobre 2 é zero, e em 3π sobre 2 também é zero. Agora, entre 0 e π sobre 2 a inclinação da reta é crescente, só que ela vai lentamente diminuindo. Ao passo que entre π sobre 2 ela vai diminuindo, atinge um valor mínimo, e depois ela vai levemente, né, inclinando até novamente zerar. Então, o que eu sei aqui? Ó? Que entre 0 e π sobre 2, você sabe já calcular algum valor associado ao cosseno. Entre π sobre 2 e π, você também sabe. Entre 3π sobre 2 e 2π também você sabe. Você já tem essas informações com respeito ao valor dessas funções. Então, eu já tenho uma análise bem interessante a ser feita. Olha só, usando a mesma métrica. Vamos trabalhar aqui, aqui e aqui. Vai ficar bem apertadinho. Entre π sobre 2 e 3π sobre 2, você sabe que nesse intervalo, nesse ponto, a derivada é zero. Mas nesse traço, à medida que ela vai inclinando negativamente, ela vai atingir um pico negativo em π, que nesse caso é dado quando ele é menos 1. A partir daí a curva não vai inclinando lentamente até zerar, ou seja, significa que ela está crescendo. Ao passo que a partir de π sobre 2 até π, ela está inclinando negativamente. Então, é isso que está acontecendo. A partir de zero, quando você observa, ela está no valor máximo, ela vai inclinando até zerar. Então, ela começa aonde? Aqui. E aí você completa a curva fazendo mais uma vez a análise, observando que entre 3π sobre 2 e 2π, ela vai aumentando até atingir o seu valor máximo, ou seja, aqui em 1. Né? E aí, o que eu observo é o seguinte, que quando eu calculei as inclinações da reta tangente em seno, eu gerei o que? O cosseno. Não é coincidência, porque a derivada do seno de uma função é o cosseno da função. É isso que nós temos. Esse tipo de análise aqui é a análise que é fundamental para que eu consiga interpretar qual é a natureza da curva que eu estou estudando. É isso que eu quero. Então, fazendo essa análise,
eu tenho condições de obter plenamente, né, o processo que vai nos permitir calcular qual é a natureza dessa força envolvida. É isso que nós vamos fazer agora com a análise daquela curva. Então, se você observar bem, eu vou mais uma vez reproduzir a curva até para fazê-la da mesma forma que nesse exemplo em que eu estou trabalhando com a derivada de seno e cosseno, para interpretar, para ficar melhor a nossa análise. Então, vou diminuir um pouquinho aqui a escala para fazer o mesmo desenho. Vamos fazer o desenho aqui, um outro desenho aqui em curva. Aqui eu tenho a natureza da função, o de x, e aqui a natureza da função f, que vai ser a taxa de variação dessa energia potencial. Então eu tenho aqui meu eixo em x e o meu eixo aqui em x. Então a curva que eu desenhei, mais uma vez fazendo aqui uma representação, eu tenho um valor que é decrescente, subo um pouquinho, aí eu venho, desço e mais uma vez subo até aqui. É isso que eu fiz. Então se eu analisar essa curva aqui, do ponto de vista do mesmo ponto que eu tenho, eu só tenho que tomar um pouco de cuidado com a interpretação quanto ao f, porque o f é o negativo da derivada dessa função. Ou seja, o que vai acontecer na análise dessa curva é que quando a inclinação for negativa, na verdade ela vai ser o quê? Positiva, menos com menos mais. Quando a inclinação for negativa, ela na verdade vai ser o quê? Positiva. Quando a inclinação negativa, positiva, nula, nula, e a inclinação nula continua sendo nula. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer quando eu gerar essa curva? O que eu observo é o seguinte, que aqui a inclinação é nula, no ponto máximo, e aí o que vai acontecer? Ela vai ser negativa, então significa que ela vai ser o quê? Crescente, e aí você vai observar que ela é crescente, cresce, depois o que acontece? Ela não vai ser crescente aqui, porém ela vai ser negativa, decresce, a curva vai decrescer, depois cresce novamente, depois decresce, para que depois ela volte a ser o que? Constante. O que aconteceu nesse processo? Nula, crescente, porque ele é crescente, vai atingir um pico, onde a inclinação vai ser nula, depois ela cresce, vai inverter o sinal negativo. Da mesma forma, vai atingir um pico, ela vai decrescer, cresce, atinge novamente um pico, para depois decrescer e manter constante. Então essa representação vai indicar para nós qual é a variação, não, qual é a natureza da força que eu aplico para indicar a variação de energia potencial nessa partícula. Sempre analisando pelo viés do uso de uma derivada de uma função. É isso que nós temos. E agora, o que faremos é analisar por um segundo ponto, que é o trabalho que eu vou realizar por uma força externa sobre uma partícula. E aí, quando eu estou falando de um trabalho realizado por uma força externa, eu vou levar em consideração um elemento físico que é fundamental, que é o atrito. É essa que é a nossa análise que faremos a partir de agora. Então, trabalho realizado, esse seria o tema. Trabalho realizado, sobre o sistema, por uma força externa. Essa que é a ideia que nós vamos aqui agora nos ocupar. Então, o propósito aqui agora é pensar o seguinte: imagina que nós tenhamos uma partícula, agora vou fazer um desenho um pouco mais extenso, uma partícula representada por um bloco. Você tem a ação de uma força no sentido positivo, e é claro que em oposição a essa força você tem uma força devida ao atrito, uma força FK devido ao atrito, considerando que você está em movimento. Você aprendeu, você sabe pela segunda lei de Newton, que força, a somatória das forças na verdade, a somatória das forças envolvidas aqui no processo está associada
né, a segunda lei, indicando nesse caso aqui que eu tenho F menos a força devido ao atrito igual a massa vezes a aceleração. O que vai ser novidade para a gente aqui é que eu vou considerar também nessa história algo que nós já comentamos antes, que é o trabalho, né? O trabalho, a gente sabe que é uma associação de energia cinética com uma energia potencial. Então, esses elementos vão nos dar aqui, né, condições de elaborarmos uma nova representação matemática quando eu tenho a ação de uma força externa envolvida num sistema. Bom, como eu estou trabalhando com uma situação de um bloco que está em movimento devido à ação da força que você está aplicando sobre a partícula, então esse movimento é acelerado. Se é acelerado, nós voltamos lá para as equações que nós aprendemos no início do curso, do movimento uniforme variável, e sabemos que uma associação que é válida aqui para a equação 1 e uma representação numérica para a equação 2, indica que a aceleração pode ser obtida a partir desse processo, V2, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes D. Daqui eu vou isolar a aceleração, então eu escrevo V2 menos V0 quadrado sobre 2 vezes D, e gerando aqui um gradiente igual a A de aceleração, eu vou usar esse resultado agora para substituir nessa equação 1 aqui, ó. Então eu venho e vou substituir aqui. Então ao fazer isso, né, ao fazer essa modificação, eu tenho o seguinte, né, que a presença do atrito faz com que essa equação fique agora escrita como F, né, menos F devido ao atrito, massa, e aí nós vamos mudar, né, vamos escrever aqui a expressão. Então V quadrado menos V0 ao quadrado sobre 2D. E aí vai acontecer algo interessante. Eu vou isolar, né, uma dessas informações para poder obter uma nova expressão. Então, nesse processo, o que vai acontecer? Eu vou jogar o D para o lado esquerdo. Então, você vai ter lá força associada ao deslocamento, mais uma força devido ao atrito, vezes o deslocamento, F subíndice K. Tá? E aqui do lado direito eu vou ter um mv quadrado sobre 2, menos, já fazendo a distributiva, né, termo a termo, m v0 quadrado sobre 2. E aí eu chego numa importante e interessante observação. Eu sei que isso daqui para nós é o conhecido trabalho, né? Esse é o nosso trabalho. Nós temos uma força devido ao atrito cinético, né, com uma distância. E esses caras aqui nós conhecemos. Isso aqui é a energia cinética final e a energia cinética inicial. Então nós já sabemos que o trabalho aqui está associado a uma ação de um atrito, a distância, e uma representação que envolve a variação de energia cinética. Então aqui nós temos uma forma um pouco diferente de observar aquele teorema, né, energia cinética trabalho. Lembra desse teorema que nós comentamos, né, mais adiante. O que vai ocorrer agora é que quando a ação da força é aplicada sobre o bloco, sobre esse bloco, essa movimentação vai provocar o quê? Uma variação de energia. Então você vai ter com que haja um processo, né, de variação de temperatura entre a superfície do bloco e a superfície do ponto onde você está executando essa ação. É a mesma coisa que pensar o seguinte: você está movendo uma mesa de um lugar para o outro ou movendo um carrinho sobre uma superfície. O contato das partículas das rodas do carrinho com a estrutura no solo vai provocar uma variação de energia. Essa variação de energia, que é uma energia térmica, vai me permitir o seguinte, que essa equação agora, que eu vou chamar de equação 3, ela pode ser escrita da seguinte forma. Eu posso vir escrever meu W em termos de uma energia que é térmica, vou colocar o T aqui como térmica, que está associada a uma variação de energia cinética. Então essa energia térmica aqui, ó, ela está diretamente associada ao fato de que o movimento que eu estou executando contém
né, atrito, estou associando atrito nesse processo. Tá? Então, né, em uma situação, né, mais generalizada, eu posso escrever então que o meu trabalho está associado à energia mecânica total, no caso aqui dado pela energia cinética, vou colocar EM, né, não variação de EM, mais uma energia térmica. Então, com esse escopo, com essa equação, e aí eu vou chamar isso aqui primeiro de equação 3 e essa de equação 4, nós temos condições agora de resolver problemas onde o trabalho, né, realizado por uma força externa sobre a partícula provoca uma variação aqui em termos do processo em cálculo dessa estrutura de trabalho. Ou seja, eu vou ter que levar em consideração, além da energia mecânica envolvida, a energia térmica que por sua vez está associada lá ao atrito. Então com isso nós podemos pensar num exemplo, vamos separar um exemplo aqui para que a gente possa realizar, e ele está da seguinte forma. Vamos pensar aqui agora em termos de um exemplo. Verdade, exemplos, né? Farei um, dois ou três exemplos para que a gente pudesse fazer análise dessas equações. Então, exemplo 1. No primeiro exemplo eu tenho o seguinte, que um operário empurra um engradado, né, de massa total em 14 kg. Imagina um operário que empurra um engradado de produtos em uma feira, em um mercado, né? Ou um operário de supermercado que vai empurrando engradado com vários itens internamente a ele. Sobre um piso de concreto horizontal com uma força constante de módulo 40 newtons. Então um F, né, de módulo, vou colocar aqui 40 newtons. Esse está sendo informado. E o deslocamento retilíneo, então ele vai se deslocar de forma retilínea por 0,50 metros. Então você tem um operário, vou fazer um desenho aqui, né? O cara está empurrando um engradado, tem massa 14 kg, por uma distância aí de 0,5 metros, vamos fazer aqui em perspectiva, executando uma ação de força de 40 newtons. E aí eu tenho o seguinte, né, que durante esse deslocamento a velocidade do engradado diminui de uma velocidade inicial de 0,6 metros por segundo para 0,20 metros por segundo. Houve uma redução aí de velocidade nesse processo. Então eu quero, nesse caso do exemplo aí, duas coisas, né? No item A, eu quero calcular qual é o trabalho realizado pela força, qual trabalho, né? Vou já colocar na anotação qual trabalho realizado pela força, vou abreviar aqui. E no item B, o que ele pede é que eu calcule qual é o aumento, e aí tem a ver com a equação que a gente acabou de mostrar, o aumento, né, de energia térmica nesse processo. Então é isso que eu quero mensurar nessa equação, o aumento de energia térmica do engradado e, no caso aí, e do piso, né, energia térmica do engradado do piso. Beleza, no piso. Então vamos lá, o que eu preciso aí para executar o processo. Primeira conta aqui envolvida é razoavelmente simples, eu quero calcular qual é o trabalho realizado pela força. O trabalho é feito aqui na horizontal, então em relação ao que a gente aprendeu no passado, essa ação de trabalho está associada à força, o deslocamento em termos do ângulo é nulo, porque você está na horizontal, e daí eu venho e trabalho na minha equação A da seguinte forma, W igual a F, vezes o deslocamento do cosseno associado ao ângulo. Como a orientação aqui é em 0 grau, então a tua equação se reduz a F vezes D. E aí eu vou trabalhar com as informações que me foram dadas, né? A ação da força que eu tenho aí já é conhecida,
A força é da ordem de 40 newtons, né? 40 newtons, o deslocamento é de 0,5 metros, o cosseno aqui é de 0 grau. Então, fazendo os cálculos aí, você tem ação de trabalho da ordem de 20 joules. É isso que nós temos. Então, a primeira parte aqui, a grande informação, se for por assim dizer, é entender que o deslocamento como efeito horizontal está associado a um ângulo de 0 grau. Bom, na segunda parte, a gente quer aumento da energia térmica do engradado. Então, daí, eu vou cair na equação que nós acabamos de mostrar, né, que envolve o trabalho, vamos lá aqui no item B, o trabalho como sendo uma variação da energia, né, mecânica com uma energia térmica. Então, o que ele quer aqui está associado a essa forma de energia aqui. É isso que ele está pedindo para que nós possamos fazer. Então, o que a gente sabe em relação a essa equação aqui? Em relação a essa equação com os dados que me foram fornecidos, né? Eu sei que a energia mecânica, ver os dados se não está faltando nada, então beleza, mais energia, né, cinética, correto? Ela me produz uma representação que envolve o quê? A variação dessa energia em termos da formulação. mv² 2 mv0 ao quadrado sobre 2. Por que eu estou mencionando isso aqui? Essa variação de energia que eu tenho aqui está associada ao quê? Ao fato lá que eu estou mencionando no item A. A energia potencial não variou. A energia mecânica do engradado é igual à variação da energia cinética. Então nós podemos escrever isso aqui, porque a energia potencial não varia nesse processo. Então, se ela não varia nesse processo, então eu posso escrever que a minha energia térmica, vamos colocar aqui, né, o ΔT, ou o IT, né, vamos colocar aqui, E subíndice T, nada mais é, fazendo as contas aqui, como sendo o trabalho gerado, né, esse trabalho gerado em termos da variação dessa energia. Ou seja, se eu escrever aqui a equação de forma geral, vamos fazer aqui, vai ficar MV, vou colocar toda ela, mv² 2 menos mv0² 2 menos ΔK. Agora, isso daqui eu posso substituir por quem? Pelo trabalho. Por quê? Lembra lá atrás? Teorema energia cinética trabalho, ΔK igual a ΔW. Então, nesse processo, o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, fazendo todos os cálculos que nós temos associados aí, né? E trabalhando com essa mesma equação, tá vendo? Essa mesma equação, W menos EM. Então, o que eu tenho é que no caso específico, o nosso E subíndice T, vou fazer a conta aqui, E subíndice T, vai ficar reescrito em termos de W, né? W menos o E, né? W menos o E subíndice M, né? Esse menos E subíndice M é, na verdade, a energia que eu vou calcular como sendo a variação de energia cinética. Então, na verdade, escrito assim, W menos mv² sobre 2 menos mv0² sobre 2. Olha assim, trabalhando com esse conceito. Então, fazendo essa conta toda aí, eu sei que a minha energia, né, térmica total é o trabalho de 20, né, 20 joules, menos as informações que eu já tinha. Então, vamos abrir aqui, colocar aqui entre parênteses, colchetes, perdão. O M, a massa é 14, então vai ficar 14. A velocidade final é de 0,2. A gente pode colocar isso aqui em parênteses, né? Então vai ficar 0,2 ao quadrado sobre 2 menos 0, inicialmente que é 6 ao quadrado sobre 2. Fecho aqui e fecho aqui. E aí, fazendo todas as contas, né? Todas as contas nesse processo,
eu tenho que a energia térmica gerada nesse processo é de aproximadamente 22,2 joules. É isso aí que a gente resolve. E aí o processo é, mais uma vez, pensar na formulação de energia, né? Ou seja, o trabalho associado à energia térmica mais energia mecânica é que vai me produzir esse resultado. E aí, para reiterar, por que eu escrevo energia mecânica apenas em termos da energia cinética? Porque você não tem contribuição de energia potencial no processo. Por isso que daqui eu pude isolar o ET, escrevendo EM para a esquerda e trabalhando com o meu trabalho à esquerda. Com isso, a gente finaliza esse exemplinho e aí nós vamos para um outro exemplo. Vamos pegar aqui mais adiante. Um exemplo um pouquinho mais complexo. Não vou dizer complexo, é um pouco diferente do executado. Separei aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui para ver a representação do cálculo que nós vamos fazê-lo. Tá? Vou pegar aqui o exemplinho, tá? Que estava separado para nós. A ideia é a seguinte, vamos lá. A energia potencial de uma molécula, exemplo 2. Exemplo 2. A energia potencial de uma molécula, ela diatômica, né? Ou seja, um sistema de dois átomos, um com hidrogênio e outro com oxigênio, hidrogênio e oxigênio, é de tal maneira que essa energia é representada através da seguinte equação. Então, a energia potencial de uma molécula diatômica igual a A sobre R elevado a 12 menos B vezes R elevado a 6. Então, isso aqui é a energia de uma molécula diatômica, onde o R aqui é a distância entre os átomos. É isso. O que ele quer é o seguinte, A e B são constantes positivas, A e B constantes positivas, é isso que está sendo dado, está sendo defendido nesse exercício. E aí o que ele quer é o seguinte, ele quer determinar a distância de equilíbrio, né? Determinar, letra A, determinar distância de equilíbrio. Né? Distância de equilíbrio. Essa distância de equilíbrio indica para ele o seguinte, ele quer, ou seja, a distância para o qual a ação das forças submetidas sobre esses átomos ela seja nula. Né? Essa que é a ideia que ele está explorando para esse exercício. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos calcular qual é a ação dessa distância. Então, é um exercício que aparentemente possa ser complicado, mas não é, porque tudo que está associado a ele envolve uma análise. Então, a distância de equilíbrio, vamos colocar aqui para o fato para a qual a força seja nula, indica já no final aqui da sua representação o que eu preciso fazer. A distância de equilíbrio para a qual a força seja nula, ou seja, a distância para a qual a força seja igual a zero. Bom, o que eu preciso fazer aqui é apenas linkar essa informação com o fato de que a energia potencial foi dada para nós, das duas moléculas, ou seja, dessa forma aqui. Em outras palavras, o que eu preciso fazer é voltar lá para a definição inicial que nós exploramos, antes de analisarmos o gráfico, e simplesmente vir aqui e determinar como eu vou fazer essa conta. Então, o que eu quero, na verdade, é o seguinte, é pensar que a minha força F é a taxa de variação dessa energia em função dessa distância, vou colocar a distância de equilíbrio aqui, em termos da análise que eu vou executar a partir de agora. Então, nessa variação, o du dr para essa distância de equilíbrio, o que eu preciso aí, nesse caso, é fazer o cálculo das duas expressões.
de modo que isso aí seja igual a zero. Então, voltando aqui ao U, que é escrito como A sobre R ao quadrado, R elevado a 12 menos B vezes R elevado a 6, o que na verdade eu preciso é derivar essas duas funções. Então, fazendo a derivada de cada uma delas aqui, o processo indica o seguinte, que eu jogo esse R1 a 12 aqui, esse R a 6 aqui. Vamos fazer aqui mais à frente ainda, antes de começar a derivar. Então você tem A vezes R elevado a menos 12, menos B vezes R elevado a menos 6. Quando você deriva, você escreve menos 12 vezes A, R a menos 13, menos com menos mais 6B vezes R a menos 7, ou seja, perdeu um grau e tudo isso aqui é igual a zero. Daqui eu vou ter que isolar essas duas expressões, é isso que eu preciso fazer. E aí o que eu tenho é o seguinte, isolando, eu vou ter lá 6B R a menos 7 igual a 12A vezes R a menos 13. Então eu escrevo a razão de A sobre B, ou já calculando aqui o R, R a menos 13, R menos 7 passa para cá sendo dividido, então R a menos 7. E aqui eu tenho o seguinte, eu tenho 12, escrevi aqui R menos 3, R menos 7, então aqui vou escrever 6B sobre 12A, que eu estou separando, eu venho A para cá, e aí eu tenho o seguinte, que ao resolver essa expressão, eu tenho lá R menos 13 menos com menos mais R menos 6, igual a meio, né, de B sobre A. Invertendo a expressão para tornar o meu R aqui positivo, eu sei que eu posso executar do seguinte modo agora. Para inverter, eu vou ter 1 sobre R a sexta, correto? Aqui eu mantenho, vai ficar B sobre 2A. E aí, fazendo o processo de multiplicação em cruz, né, o que eu tenho aqui, fazendo desse lado, é B vezes R a sexta igual a 2A. Por fim, então eu tenho que o meu R a sexta vai ser igual a 2A sobre B. Então o R vai ser, na verdade, a raiz sexta, fazendo aqui em cima, né? Ou seja, o R então vai ser a raiz sexta de 2, cadê aqui? De 2A sobre B. 2A sobre B. E aí, o que eu faço? Eu só consigo extrair o 2 ali, então vamos fazer o cálculo aqui. Raiz sexta, né? 2, vamos lá, 2 shift, 6 shift na raiz 2. Então vai dar 1,12, então o R vai ser aproximadamente 1,12, né, da razão das moléculas aí de A sobre B. Então essa distância aqui, para duas constantes A e B, é a distância de equilíbrio de uma molécula diatômica, de modo que a ação das forças sobre ela seja nula. Então, se você for observar bem, não é um problema tão complicado, porque o que vai envolver aí é o uso do cálculo diferencial. Você vai derivar uma função e igualar os seus dados para que você consiga resolver o problema da melhor forma. Então daqui vamos fazer mais um exemplo, né? Mais um exemplinho aí, que eu separei aqui. Vamos lá, vamos pensar aqui, é o seguinte, exemplo 3. Exemplo 3.
ele fala assim, olha, uma única força conservativa, F, age sobre uma partícula de 1 kg. Então você tem uma partícula de massa 1 kg, só tem uma força conservativa exercendo sobre ela, se move ao longo de um eixo, né, que tem uma energia potencial, e associada a uma força, né, a energia potencial, essa energia é da seguinte natureza, menos 4x vezes E elevado a menos x4, claro, isso aqui é dado em joules. Se eu tenho uma força conservativa sobre uma partícula de massa 1 kg, tem uma energia potencial associada à força, que é dessa natureza, e aí o que é pedido é o seguinte, né, onde x, ele está mencionando, x é dado em metros, x é em metros. Então, nesse exercício aí, a gente quer 3 coisas, né? Em x igual a 5, tem mais uma informação aqui, em x igual a 5 metros, a energia, ele menciona aqui pra gente, a energia cinética, ele possui energia cinética, ou seja, um K igual a 2 joules. Isso aqui é informado também. Você tem uma partícula que tem essa contribuição de energia potencial, com x em metros, e na posição 5, energia cinética de 2 joules. Então eu quero aí 2 coisas. Qual é a energia mecânica do sistema? No item A, então, energia mecânica do sistema. Vamos abreviar aqui. No item B, eu quero determinar, deixa eu ver aqui, vamos escrever uma expressão para determinar o gráfico, né, dessa expressão. Deixa eu ver aqui se é melhor determinar o gráfico. Vamos determinar o gráfico dela, né, determinar um gráfico, ou esboçar o gráfico, pode ser dessa forma, identificando aí nesse gráfico, né, a contribuição da curva. E no item C, vamos escrever a expressão para F, escrever uma expressão para F. Uma expressão para F, deixa eu ver se há um dado mais específico para a gente também associar. Beleza, vamos fazer isso daí. Então a ideia agora é apenas executar o processo. Então vamos lá. Ele quer a energia mecânica do sistema, né, no item A. Então, o que a gente pode entender desse item A? Que energia mecânica do sistema está associada ao quê? A energia potencial mais energia cinética. Correto? O que é dito sobre essa energia? Que você conhece o valor da energia cinética lá em x igual a 5, que ele menciona, que é 2, né? Então, o que a gente pode pensar? Né? Que ao calcular a energia no sistema, eu preciso, na verdade, da representação dessa energia potencial nessa posição. Então, o que ele menciona lá? Que o nosso U, né? Vamos reproduzir aqui de novo, ele é escrito como menos 4x, não é isso? Vamos voltar aqui, menos 4x vezes e elevado a menos x sobre 4. Então, o que eu faço? Eu vou usar uma calculadora para estimar esse resultado. Então, vamos fazer as contas aqui. Menos 4 vezes 5, aí eu tenho que jogar essa posição. Shift LN, usando uma calculadora Casio, elevado aí a menos 1,25, seria 5 por 4. Então, quando eu fizer essa conta, eu vou gerar um valor aí de aproximadamente menos 5,7. Então eu tenho que a energia do meu sistema é menos 3,7 joules.
é isso que eu tenho. E com essa informação que eu resolvo item A, eu tenho condições de identificar qual é a natureza, né, do gráfico que eu quero montar, né? Então, com isso eu já tenho argumentos aí para ser, né, para que eu consiga reproduzi-lo. Então a ideia seria postar o meu eixo cartesiano. Vamos pensar aqui na função mais uma vez, a função de energia, né, potencial, menos 4x vezes z elevado a menos x sobre 4. O que a gente sabe? Que na posição x igual a 0, né, x igual a 0, elevado a 0 é 1, em x igual a 0 a energia potencial é nula, mas você sabe que lá nas proximidades, né, lá no início da curva, o que a gente tem associado, plotando o gráfico, que essa energia cinética vai ser massa, energia potencial nula. Então o que acontece é o seguinte, que quando você está desenvolvendo a expressão, considerando que o meu eixo está deslocado aqui, vamos pensar agora assim, não dessa forma, mas deslocando daqui. Vamos pensar assim, ó, meu zero está aqui, energia é negativa, né? Vamos pensar em zero, no eixo x, e aí o que eu tenho é o seguinte, né? Que a minha energia ela é decrescente e ela vai dando um perfil exponencial. Por que eu tenho esse perfil exponencial? Porque eu sei que a energia mecânica que nós calculamos, vamos fazer a métrica aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Então, 1, 2, 3, 4. Eu sei que nesse ponto especificamente, vamos fazer aqui um pouquinho mais evidente, né? Fazendo mais aqui. Nesse ponto especificamente, você tem o que? Você tem um gradiente de energia mecânica no processo, que é o menos 3,7 joules. Então aqui você tem energia mecânica no sistema e a contribuição da expressão é negativa porque a energia potencial é negativa. Então à medida que você vai lançando termos, ela vai ficando cada vez menor. A maneira como eu estava desenhando o gráfico anteriormente, com o eixo 0 assim, eu estava pensando em energia potencial positiva, mas ela é dada para nós de forma negativa. E esse ponto em específico é a energia mecânica do sistema que é constante. E aí está feito o exercício item B. No item C, eu só quero escrever uma expressão da força, né, para essa energia potencial. E aí, mais uma vez eu recorro, né, ao cálculo diferencial. Então, se eu tenho aí no item C que minha energia é da forma menos 4x vezes elevado a x sobre 4 em joules, escrever a ação dessa força nada mais é que derivar essa energia em relação à distância. Então aí eu vou usar o mecanismo simples, né, de multiplicação em derivadas, regra do produto nesse caso. Então o F vai ser igual, menos com menos aqui é mais, então você tem 4x vezes a derivada desse termo, derivada de e elevado a x sobre 4 dá 1/4, né, de e elevado a x sobre 4, regra da cadeia, uma mini regra da cadeia, mais a exponencial de x4 vezes a derivada de 4x, que é 4. Então daqui você pode observar que o teu f pode ser escrito em termos, né, de você colocar o e de x4 em evidência. Então ao fazer isso, você tem que aí a natureza da tua força é de 4 mais x, que é o que restou aqui, e essa representa para a gente, né, a natureza da ação da força. É claro, né, aqui eu estava, não é e elevado a menos x sobre 4, né, a expressão original. Deixa eu ver aqui, e elevado a menos x sobre 4. Então tem aqui um negativo. Então na verdade aqui, quando eu derivar, ela passa a ser negativa, correto? Aqui tudo bem, não tem problema, então e elevado a menos x sobre 4. Então, quando eu escrever isso aí, é na verdade 4 menos x. Então, daí o resultado. Agora sim, está coerente com a análise que nós fizemos. E com isso, a gente tem a finalização aí de um exemplo que está atrelado aí à natureza do cálculo da ação da força que exerce sobre uma partícula quando tem energia potencial. É isso aí.
conteúdo para vocês, associando aí duas informações, o cálculo da interpretação da energia potencial quando você tem uma força de uma partícula e depois a ação da força externa sobre essa partícula. É isso aí, rapaziada. Se curtiu, dá aquele like, se inscreve no canal, dá aquele joinha. E é isso aí. Valeu, tamo junto.